Queria ler a palavra de Deus que está aqui em Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quero ler novamente. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Queria falar sobre a salvação. Esse parece um assunto muito fácil, porque todos dizem que é um assunto básico da palavra. Muitos que são da igreja, diz que tem esse como um assunto já resolvido em suas vidas. E eu, por muito tempo, achei que esse era um assunto também resolvido para mim. Eu pensei durante muito tempo que sabia tudo, ou quase tudo, sobre esse assunto, considerado tão básico, porque na verdade a vida cristã começa com a salvação, com o ato de ser salvo. Mas nos últimos dias o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre este assunto. Tem falado muito comigo sobre a questão da salvação. E esse tem sido um assunto que já não é para mim um assunto resolvido. Já não é para mim um assunto fácil. Na verdade, a salvação é um assunto muito difícil, muito complexo. Mesmo sendo básico, mesmo sendo o início do caminho de Deus, é um assunto muito complicado. Por quê? Por que seria um assunto assim tão complicado, tão difícil? Primeiro porque salvação, ao meu entender, no que eu vejo na palavra de Deus, na Escritura, não é um estado propriamente dito. Embora possamos dizer que somos salvos, não o podemos dizer como um estado em si, como algo que se adquire e que já se tem permanentemente consigo. Mas, nesse texto que eu li do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus dá a entender que a salvação, na verdade, é um caminho, é uma jornada, é uma trilha. Sendo um caminho, o estado de salvação, ou a questão de estar salvo, é algo que se adquire no fim dessa jornada, no fim desse caminho. Então nós podemos dizer que somos salvos porque estamos no caminho da salvação. E a palavra de Deus diz que esse caminho é difícil, que a porta de entrada é estreita, que é um caminho cheio de pedras, cheio de vales, cheio de montanhas, que tem que ser escaladas, transpostas. Nesse caminho, como diz o Salmo 23, está o vale da sombra da morte, que nós temos de atravessar. E a salvação só se dá realmente, literalmente, quando nós passamos o rio, quando nós ultrapassamos o rio, o além, a eternidade, quando entramos na eternidade. Embora vivamos a salvação desde o momento que a experimentamos na terra, nós só a vivenciamos, nós só estamos nela literalmente depois que transpomos as portas da morte. Aí é que ela se concretiza em nossas vidas. Até lá temos que caminhar. Por isso que a palavra de Deus diz em Apocalipse: ser fiel até a morte.
e dar-te-ei a coroa da vida. Salvação é um caminho. Salvação não é simplesmente uma confissão que se faz um determinado momento de nossas vidas, ou até nos expondo ao batismo, e ali fica tudo resolvido. Nós temos que caminhar nessa fé, nós temos que caminhar, nós temos que trilhar esse caminho. E a Bíblia diz que ele não é fácil. É um caminho de renúncia do eu, de renúncia do ego. É um caminho no qual nós temos que carregar uma cruz. O Senhor Jesus deixou isso também muito bem claro no Evangelho de Mateus. Todo aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser conservar a sua vida, no fim a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, então a encontrará. Então o caminho da salvação é um caminho de renúncia. É um caminho de sofrimento. É um caminho onde nós teremos que nos deparar com muitas adversidades, com a incompreensão das pessoas. Nós teremos que dizer a verdade, nós teremos que deixar o mundo de lado, nós teremos que deixar o mundo para trás de nós. Nós teremos que abandonar a prática do pecado. E o trilhar nesse caminho começa com arrependimento, começa com confissão de pecados. Porque em Romanos está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não podemos caminhar na nossa própria justiça. Temos que nos apresentar diante de Deus como pecadores, como perdidos. E pedimos o seu socorro, pedimos o seu auxílio. E então começarmos a trilhar na sua justiça, começarmos a trilhar no seu amor, na fé que Ele coloca em nossos corações. Salvação é desejar Deus de todo o coração. Salvação é viver para Cristo. Salvação é ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque em Romanos 8 diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Salvação é andar na plenitude do Espírito Santo. Salvação é testemunhar do Senhor Jesus Cristo e não se vergonhar do Evangelho de Jesus, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos andar no caminho de salvação. O caminho da salvação não é um caminho onde você se torna escravo do pecado, onde você faz aliança com o mundo. Você tem que deixar tudo isso para trás. Eu deixo essa mensagem com você, que você medite sobre isso. Leia a palavra de Deus, se alimente da palavra diariamente, ore todos os dias. Não renegue isso, porque a nossa alma é o bem, ou na verdade é o único bem que nós realmente temos. O livro de Filipenses, capítulo 2, diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E é isso que tem faltado em muitos corações, temor de Deus. Por isso muitos têm dado lugar ao pecado, muitos têm feito aliança com o mundo, e muitos podem estar perdendo a sua salvação. Muito obrigado.